Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo. Nós somos o Ideia Aeroespacial, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está com a live com o Brigadeiro Pinheiro, aqui para conversar com a gente sobre o projeto Civan. Então, quem estiver aí nos acompanhando, se puder dar um olá, dizer se está nos ouvindo bem, enfim. Eu agradeço bastante, porque a gente gostaria que vocês estivessem nos escutando e nos ouvindo bem. É isso. Vamos lá. Bacana. Brigadeiro Pinheiro, se puder me dar um oi, eu já vou te apresentar, mas só para a gente começar aqui, para a gente ver se o áudio está bom, para todo mundo ouvir. Tá, só testando aqui, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Por aí, quem sabe faz ao vivo, né? Tem que ser com teste ao vivo mesmo. Olha, Luiz Avelar ouvindo alto e claro, sentando e Gabriel a boa aqui. Isso, Gabriel sentando a boa também aqui, acompanhando a gente. Obrigada, gente. Obrigada aí pela audiência. Boa noite para vocês. Só mais uns segundinhos para o pessoal começar a chegar. E vamos começar aqui pelas nossas apresentações de sempre, porque Brigadeiro sempre tem gente nova no nosso canal, então a gente gosta sempre de apresentar um pouquinho do nosso trabalho, né? Nós somos o Ideia Aeroespacial. Boa noite, Coronel Alisson, seja bem-vindo também. E vamos lá, nós somos o Ideia Aeroespacial, nós trabalhamos realizando planejamentos, consultorias e treinamentos em infraestrutura aeroportuária, fatores humanos e meio ambiente e relacionamento urbano, para empresas privadas e de governo. E nós estamos, na verdade, há quase 13 anos, né? E hoje nós estamos aqui com uma live comemorativa com o Brigadeiro Pinheiro, que é presidente do IDEA, e nós estamos aí completando 13 anos no dia 28, ou seja, próximo domingo. Exatamente. Meu nome é Leslie, eu trabalho na área de novos negócios e relações institucionais, e hoje eu estou aqui com o Brigadeiro Pinheiro, que é um dos fundadores do IDEA, né? Na verdade, ele foi o nosso primeiro presidente do IDEA, certo? Há 13 anos atrás, já lá no início. 13 anos. Já se vão 13 anos, exatamente. E hoje eu estou com o Brigadeiro Pinheiro, que na verdade é o Major Brigadeiro Pinheiro. Hoje ele é presidente do IDEA e, entre outras atividades na sua carreira, vasta carreira, aliás, ele foi presidente da comissão de implantação do Civan. E daí, é claro que não há melhor pessoa para conversar com a gente sobre esse assunto aqui hoje, né? É um privilégio para a gente. E, Brigadeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria muito que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, da sua carreira e um pouquinho também da história do IDEA, né? Como foi essa formação, como é que foi esse início? Tá legal, obrigado pela oportunidade aí. Boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo e vendo. É uma satisfação falar do Civan. Meus filhos reclamam que eu falo demais sobre o Civan. Mas é um motivo de orgulho, não só meu pessoal, como deveria ser do Brasil inteiro. Mas a minha carreira, como é que eu fui parar no Civan? Eu comecei a carreira na aviação de caça da Força Aérea e fiquei até quando dava. Terminei comandando o grupo de caça aqui em Santa Cruz, o primeiro grupo de aviação de caça. E dali eu saí para a área de controle de espaço aéreo. Trabalhei no Sindacta 1, lá em Brasília, durante 6 anos. Cheguei a ser o subcomandante de operações no Sindacta 1. Aí fui para Fortaleza comandar o radar transportável que tem em Fortaleza, tinha em Fortaleza, no 5º do 1º, que agora foi para Porto Velho. Do 5º do 1º eu voltei para fazer Escola de Comando do Estado-Maior, e aí na Escola de Comando do Estado-Maior o Coronel Aimone, que na época era o comandante do grupo de caça, me convidou para ser o próximo comandante. Eu obviamente aceitei, para voar aquele avião eu fazia qualquer coisa. Aí fiquei mais 2 anos em Santa Cruz como comandante lá do grupo de caça. E já em Santa Cruz, o pessoal que trabalhava já na comissão de implantação do Civan me conhecia.
e me chamaram para ajudar no começo das especificações e requisitos dos aviões de vigilância aérea e de sensoramento remoto, que vieram depois implantados com o CIVAM. Então, eu trabalhei participei de algumas reuniões onde estava sendo discutida a configuração e as capacidades dessa aeronave. Aí, em função disso, quando eu acabei o comando em Santa Cruz, aliás, se eu puder contar uma história engraçada, é engraçado. Pode tocar, claro. Quando eu estava acabando o comando em Santa Cruz, o meu comando superior, que era a Terceira Força Aérea, era o Brigadeiro Bering, ele me ligou, em Brasília, né? Ele me ligou e falou, você vem para Brasília trabalhar na Terceira Força Aérea, então você não pode aceitar convite de ninguém. Eu falei, sim, senhor. Aí o Brigadeiro Starling, que era do Comando de Defesa Aérea, com quem eu já tinha trabalhado antes também, quando eu estava no Sindacta 1, me ligou. Aí ele falou, Pinheiro, você quer vir para o Condabra? Na época, Condabra. Aí eu falei, Brigadeiro, eu não posso aceitar convite porque o Brigadeiro Bering falou que eu vou para a Terceira Força Aérea. Aí ele disse, eu sou mais antigo que o Bering, tu está vindo para o Condabra. Eu falei, sim, senhor, eu vou para onde me mandar. Aí um pouquinho depois me ligou o Brigadeiro Oliveira, que era o presidente da comissão de implantação do CIVAM. Pinheiro, quer vir para cá? Eu falei, Brigadeiro, eu estou com um problema sério, porque o Brigadeiro Bering falou que eu não posso aceitar convite nenhum. O Brigadeiro Starling já disse que vai brigar com o Brigadeiro Bering. Eu vou para onde me mandar. Ele falou, bom, eu sou mais antigo que eles dois, você está vindo para a comissão do CIVAM. E foi o que aconteceu, né? Eu fui transferido para a comissão de implantação do CIVAM. Saí quando eu passei o comando. Aí eu estava passando o comando numa quinta-feira. Uns 15 dias antes eu fui lá me apresentar ao Brigadeiro Oliveira. Aí falei, Brigadeiro, eu estou passando o comando na quinta-feira. Quando é que o senhor quer que eu me apresente aqui? Aí ele falou, sexta-feira de manhã tá legal. Falei, senhor, nunca mais perguntei nada para ele. E aí ele dizia, aqui é uma fábrica, a gente não tem meio expediente, não tem feriado, não tem nada, aqui tem que trabalhar. Eu falei, sim, senhor, tá bom. E foi assim que eu acabei me apresentando e trabalhando na comissão do CIVAM, na comissão de implantação. Na verdade, o nome inteiro é Comissão para a Coordenação da Implantação do Projeto CIVAM. E cheguei lá em 96, né, no começo de 96. Tem mais história, a gente vai falando durante o... Sim. Se você quiser falar um pouquinho sobre o IDEA, sobre a formação, enfim, fica à vontade. Muito tempo depois, já tinha saído da comissão, eu estava no Departamento de Controle de Espaço Aéreo, fui vice-diretor lá. Bom, primeiro eu estava na comissão e depois fui para o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, como vice-diretor do, inicialmente, Brigadeiro Pilarinho, depois com o Brigadeiro Ramon. E naquela época, o DAC estava fechando e virando ANAC. E a gente já tinha uma OCIP, que foi o pessoal que era da CICEA, todo mundo era contratado pela 8745, na época, era uma lei de contratação temporária. E esse pessoal se juntou e fez uma OCIP, que continuou a fazer o que fazia. Foi contratada para continuar a fazer a implantação do sistema de controle de espaço aéreo lá na CICEA. Quando a ANAC, DAC virou ANAC, a ANAC falou, eu sou reguladora, eu não tenho que fazer nada. E se livrou de todas as obrigações executivas, entre elas planos aeroviários, proteção de aeródromo, parte de ruído, infraestrutura. Eles, como eram reguladores, como uma agência, eles transferiram as obrigações todas para alguém. Então, eu só vou regular. E com isso, o pessoal que já trabalhava nessa área se montou e montou o IDEA. Aí nasceu o IDEA com o pessoal que trabalhava na aviação civil, e inclusive
originalmente no escritório da ICAO, que tinha no Santos Dumont. Esse povo se juntou, não sei, acho que foi o Alisson que conversou comigo inicialmente, mas o Abelar também. E como eu já tinha experiência na OCIP lá da CICEA, ajudei na OCIP que gerou o IDEA, que virou o IDEA, né? Então, trabalhei junto na criação do IDEA para fazermos o que o DAC fazia e que a ANAC decidiu que não era problema dela. Né? E eu acho que é assim que o IDEA até hoje tem trabalhado, exatamente nesse nicho que ficou vazio, por exemplo, plano aeroviário, né? Que o DAC fazia e hoje sobra para os estados que não têm o conhecimento adequado, suficiente para fazer um plano aeroviário. E o nosso pessoal do IDEA, todo mundo era especialista na área, a gente faz isso com tranquilidade. Né? Eu fui o primeiro presidente, eu acho que foi mais assim, honorífico, porque a minha área era controle de espaço aéreo, e a gente teve o astronauta conosco na parte aeroespacial, né? O Marcos Pontes. E foi eu não me lembro da quantidade de pessoas iniciais, talvez o Alisson tenha na cabeça. E esse povo que começou a movimentar o IDEA como OCIP, e hoje conhecido nessa área específica de aeronáutica e espaço, menos um pouco, mas ainda temos. Bacana. Bom, na época fui o primeiro presidente, e aí depois a gente foi trocando, e hoje, honorificamente de novo, me botaram de presidente. Eu gosto de trabalhar com quem trabalha sério. É isso aí. Estamos aí há 13 anos, né? Completando 13 anos. Bastante história. Muito bacana, muito bacana. Então, hoje, com essa live comemorativa, que a gente fica muito feliz que você está aqui com a gente, vamos conversar sobre o assunto que trouxe a gente aqui hoje, né? Que é o projeto CIVAM. Então, posso começar com as nossas perguntas? Por favor. Então, eu adoro falar. Então, vamos embora, que a gente adora te escutar também. Isso é muito legal. Eu quero só dar boa noite aqui para quem está entrando. Sentando a pôr, o Gabriel falou aqui, olha, muito boa, acho que foi da sua história, porque são 3 convites irrecusáveis e complicados, né? Porque deve ter sido uma briga. Tem uma curiosidade dentro dessa transferência para um lado e para o outro, é que eu fiquei 38 anos na Força Aérea, né, até ir para a reserva. Durante esses 38 anos, só uma vez só é que perguntaram para onde eu queria ir. Quando eu fazendo o curso de caça em Fortaleza, terminou o curso, e aí mandaram eu preencher uma fichinha que tinha 3 opções. Para onde você quer ir? Aí eu falei, eu quero ficar em Fortaleza. A Selma aí, oi, Selma. Eu quero ficar em Fortaleza, se não der, eu quero ir para Porto Alegre, vou F5. Se não der, eu quero ir para Santa Cruz, vou F5. Lógico que eu fui bater na terceira opção, né? Fui bater em Santa Cruz. Então, a única vez que a Força Aérea perguntou para onde eu queria ir, me mandou para a minha terceira opção, que eu fiquei... Todos os lugares que me mandaram, eu fiquei muito feliz, então... Tá ótimo, ainda bem, né? Mas é engraçado, porque eu nunca tive opção de ir para lugar nenhum. Ele só me avisava, você vai para tal lugar, vai, sim, senhor, vamos embora. Tá indo e dia seguinte, né? Vamos embora. Já como 3 estrelas, o Brigadeiro Saito falou, preciso de você aqui em Brasília. Falei, quando? Agora, no fim do mês. Falei, sim, senhor. Tá, fui eu para Brasília. Mas faz parte, né? A Força Aérea tem isso, né? Faz parte. Tem que estar pronto mesmo. Gostei e acho que trabalhei até bem em todas as áreas que me colocaram e sempre com gente muito boa comigo. É o que eu falo da CICEA, CC Civan, é uma quantidade de gente espetacular lá. E agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com gente espetacular no IDEA. Isso aí. Então vamos lá, então vamos continuar aqui nossas perguntas, só lendo o comentário aqui da Selma, boa noite, recordar é viver. Isso é coisa de velho, Selma. O Coronel Alisson, boa tarde, está tudo perfeito. Acho que é porque a gente perguntou se está. E um abraço a vocês, né? A gente perguntou se estava tudo bem, de áudio, vídeo. Então é isso. Então vamos lá. Quem tiver pergunta por aí, pode ir mandando para a gente, que a gente vai ler daqui a pouquinho.
mas a gente já vai começar com as nossas perguntas que a gente preparou aqui para o Brigadeiro Pinheiro. Então, Brigadeiro, para começo de conversa, né? O que é o Projeto Civan? O que motivou a sua criação e quando é que ele foi criado? O que deu partida no Projeto Civan, que foi com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Alisson lembrando que a ideia teve 30 fundadores ali. Então, o que deu partida no Projeto Civan era a dificuldade que as instituições de governo estavam tendo para trabalhar na região amazônica, que tinha muito pouca informação, né? A gente não tinha dados suficientes para trabalhar. Quem aglutinou as reclamações dos órgãos de governo foi a Secretaria de Assuntos Estratégicos naquela época. A Aeronáutica reclamou que tinha dificuldades de monitorar a região amazônica. Nós tínhamos 2 radares de longo alcance, 3 radares de longo alcance, alguns radares de médio alcance, que era claramente insuficiente para a Amazônia. Nós tivemos problemas com aquele Garcia que se perdeu, o Varig que se perdeu lá em Marabá Belém, porque nós não tínhamos uma adequada cobertura radar, apesar de termos a cobertura de comunicações. Então a Aeronáutica reclamou e a Polícia Federal reclamou. Junto à SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, e obviamente outras organizações de governo também reclamaram, mas essas 3 a SAI montou uma exposição de motivos em setembro de 1990. Apresentou ao presidente, que na época era o Collor, com o objetivo de criar um grande sistema de monitoramento da região amazônica, de forma que as instituições de governo pudessem trabalhar com a melhor qualidade de informações que não tínhamos na época, não era só a aeronáutica, qualquer uma. Isso foi apresentado ao Collor e ele concordou, ele aprovou, e como a aeronáutica tinha essa comissão, a CICEA, que é uma comissão que fazia a implantação do sistema de controle do espaço aéreo, a aeronáutica ficou com a responsabilidade de coordenar a implantação do Civan. Isso deu uma impressão muito errada, e que foi informada também erradamente, de que era um projeto da aeronáutica. E, na verdade, não, era um projeto de governo para melhorar a qualidade das informações sobre a região amazônica, de forma que todas as instituições de governo, e mais para frente entraram também instituições particulares e de ensino, pudessem ter uma qualidade de informação melhor para exercer a sua própria função na região amazônica. Então, nasceu assim, em 1990, e a aeronáutica, essa comissão da aeronáutica, que era a CICEA, botou um outro chapéu e virou CC-Civan, Comissão de Coordenação da Implantação do Projeto Civan. Então, o primeiro susto que o povo deve estar tendo é que o Projeto Civan não é da aeronáutica. Ele era... Quem apresentou ele foi a Secretaria de Assuntos Estratégicos, e eu acho que até coerentemente a aeronáutica coube coordenar a implantação do projeto. Bacana. Como você falou aqui para a gente, parece que existem muitos mal-entendidos, né, com relação ao Projeto Civan, né? Quais são os maiores equívocos? Esse aí já é um, né, pelo visto. Esse já é o maior de todos, né? O pessoal achar que é um sistema de controle de tráfego aéreo. Não é. Dentro do projeto, depois eu posso mostrar alguns slides, dentro do projeto tem o sistema de controle de tráfego aéreo que foi colocado lá na Amazônia. Mas é um pedacinho. A grande maioria dele é ambiental. Mas, como as informações de meio ambiente podem ser utilizadas para diversas funções, defesa civil e a própria previsão meteorológica e coisas do gênero, esse grande sistema de coleta e processamento de dados, dentro dele tem a parte de coleta e processamento de dados de aeronaves voando na região amazônica. Claro. Então, você perguntou quais são os mal-entendidos, né? Esse é o maior deles, achar que o Civan era um sistema de controle de tráfego aéreo. Muita gente achava, e eu acho que ainda deve achar, porque foi mal informado assim na época, e a aeronáutica estava preocupada em coordenar a implantação, que era a obrigação dela. E a gente não foi muito bom de marketing na época, e
E quem não gostava foi muito bom de marketing bater na gente. Então, por exemplo, não sei se ainda vai perguntar, mas o estado da arte, na época, foi uma das grandes críticas, que todo o sistema de sensores que foi instalado era de tecnologia completamente conhecida. Porque era requisito do projeto, o maior requisito tem que dar certo. Então, não pode correr atrás da última coisa que existe em cada setor, porque vai aumentar o risco da implantação. Então, no relógio, de fato, implantamos tecnologias que eram conhecidas, não tinha nada estranho, nada prototipado assim. E uma das críticas na época foi, mas isso aí não é o estado da arte. Não, não é. Não foi feito para ser, né? Ele foi feito para dar certo, a verdade foi essa. Funcionar, né? E acho que a gente já comentou uma vez, a única coisa que houve, nós aceitamos, a comissão aceitou um risco maior, foi com as aeronaves que hoje estão aí voando e provando que deram certo, né? As aeronaves tem 5 aeronaves de vigilância aérea, que tem radar para ver avião e tal, e 5 aeronaves de sensoramento, 3 aeronaves de sensoramento remoto para fazer imageamento. A gente pode falar mais sobre elas para frente, se alguém tiver curiosidade, mas essa aeronave é para imageamento, né? Mapping e parte de cartografia, né? E imageamento, inclusive, de incêndio, desmatamento, essa segundo tipo de aeronave. Essas aeronaves, originalmente, seriam o Embraer 120 Brasília, que é pequeno, a verdade é essa. No meio do caminho, surgiu o Embraer 145, que é conhecido hoje o jato da Embraer. Então, a gente trabalhou para transferir tudo que tinha no Brasília para o Embraer 145, que era maior, conseguia os requisitos de autonomia, o Brasília teria dificuldade para cumprir, o Brasília teria problema de peso na decolagem, ele tinha que decolar sempre com Rocket Assisted Takeoff. Não sei se você sabe o que é isso, mas ele tinha que decolar sempre... Se quiser explicar um pouquinho, vai ser bom. O Brasília teria sempre que decolar com foguete na fuselagem. Se um motor parasse, tossisse, o foguete acendia e saía aquele busca-pezão voando para poder atingir os requisitos da FAR 25, que era para o avião poder ser homologado. O 145 não precisa disso. Ele teve trem reforçado, teve algumas modificações básicas, mas o risco que a gente assumiu se provou justificável, que hoje os aviões estão dando show aí, né? A Embraer chegou a vender alguns para o México e foi uma experiência válida, completamente válida, todos os 2 aviões. Então, na verdade, a minha próxima pergunta era justamente sobre as aeronaves, né? Eu queria saber quais as aeronaves implantadas, você já começou a falar, né, pelo projeto, mas, assim, quais as principais diferenças, né, entre as aeronaves comuns e as utilizadas para essa parte de vigilância aérea, sensoramento remoto, o que compõe, enfim, se você quiser mostrar também alguma, eu não sei se é agora que você quer mostrar alguma figura ou daqui a pouco, enfim. Peraí, deixa eu ver aqui se eu... Que é interessante ver essa aqui, ó. Deixa eu share aqui uma imagem que é... Ok, libera aí a imagem. Ainda não estou vendo aqui, não. Agora foi. Peraí. Agora. Tá. Então, essa imagem aqui é do avião de vigilância aérea. Certo. O que ele tem de sistemas? O avião, basicamente, é o Embraer 145, né? Deixa eu voltar, porque eu não estou me vendo, e se eu não me vejo, eu não consigo falar comigo. Aqui, o avião é o Embraer 145. Que surgiu, né, no meio do contrato. A gente já tinha começado o contrato com o Brasília, que a fuselagem
é igual, o corte da fuselagem do Brasília é igual, só que ele é muito menor. E aí, nesse avião de vigilância, foi instalado esse radar sueco aqui em cima, que vê 250 milhas, né? Foi instalado um sistema de inteligência de sinais, que ele detecta sinais de rádio, comunicações e de não comunicações, que a gente chama que são os radares. Ele teve um aumento de combustível com células internas. Então, aqui nesse pedaço que não tem janela... Eu não sei se eu estou vendo o seu mouse. Você está tentando passar o mouse aí, né? Estou tentando, Mas aí no avião tem um pedaço que não tem janelas, pessoal. Sim, perfeito. Esse pedaço é onde ficam as células extras de combustível. E, além do mais, ele teve que ter, como tem muita coisa eletrônica dentro, ele teve que substituir o APU e o ar-condicionado. O sistema de energia elétrica teve que ser robustecido para poder atender necessidades de energia da aeronave. Basicamente foi isso. Então, esse radar sueco aqui é interessante pelo seguinte, não sei se todo mundo conhece, bom, grande parte conhece esse problema do radar. O radar tem um limite de visada de horizonte. É um pouquinho além do horizonte visual, mas tem o que a gente chama de horizonte radar. Então, se um avião vier muito baixo, ele só vai ser avistado quando estiver perto do radar. Lá longe, a curvatura da Terra esconde o avião. Então, por isso é uma das razões que as antenas de radar estão sempre em cima de uma torre, né? Para ela aumentar o alcance de visualização dela. Com esse avião, a gente acabou tendo uma torre de 25 mil pés de altura, porque o radar olha de cima para baixo e vê as aeronaves, né? O outro avião é esse aqui, sensoriamento remoto. Você está conseguindo ver aí? Perfeito, estou sim. Também é o mesmo avião, 145, né? 145. Também teve que aumentar a parte de ar-condicionado e energia elétrica. Mas esse aqui é espetacular. Ele tinha aqui embaixo um sensor óptico infravermelho, uma torreta que vira para todo lado, e tem uma câmera infravermelha, tem zoom, tem câmera zoom fixa, zoom variável. Sim, estou vendo. Então o pessoal chama dele de barrigudinho, né? Ele tem essa barriga, que é um radar de abertura sintética que faz mapeamento também. E tem atrás das asas tem um sensor multispectral que dá para ver aqui. Sim. E tá ali escrito, né? Não, estou vendo. Está escrito, mas é interessante ver isso aqui. Agora eu estou vendo seu mouse. Tá. Deixa eu mostrar uns exemplos do que ele pode fazer. Por exemplo, ele pode fazer uma imagem bidimensional, pode gerar um modelo numérico de elevação, porque o radar de abertura sintética permite isso. E aí ele cola um em cima do outro e faz uma imagem tridimensional do terreno. Que bacana. Outra coisa boa aqui, deixa eu tirar aqui. Ele aqui tem uma imagem de 3 por 3 metros embaixo do galeão. E durante o desenvolvimento da aeronave, nós tivemos pessoal técnico do CTA, lá na MDA, no Canadá, que trabalhou na absorção de tecnologia, e eles desenvolveram um processador SAR brasileiro sendo utilizado aqui. Eu queria mostrar o incêndio. É aqui, ó. Então, aqui é um exemplo do sensor multispectral, que fica atrás da asa. Ele pega frequências e ele atribui
cores às várias frequências que ele detecta. Então, do lado esquerdo da tela, a gente vê uma imagem que parece uma foto, mas, na verdade, é pseudovisual. Ele atribuiu cores às frequências que ele está detectando para parecer que era uma foto, mas era uma imagem processada. E como a gente vê lá em cima, tem um incêndio. A fumaça está aqui. Aí a mesma imagem, o mesmo dado processado do lado direito, a gente vê onde ainda está pegando fogo. Tem a linha do fogo. É exatamente a mesma imagem, processada de formas distintas. Ele tem esse imagiador, essa torreta óptica infravermelha, que dá para fazer isso aqui. Ver nome de navio, ver se tem... Ele aqui está... Esse exemplo aqui, dá para ver que tem um tanque aqui mais quente. O tanque do navio embaixo, tem um dos tanques que está mais quente. E aí o pessoal de tanto de marinha quanto de inteligência consegue deduzir se estava vazio, se estava cheio, se ele andou, se não andou. Né? Que bacana. Vou voltar aqui. Então, as aeronaves, além dessas duas aeronaves, nós tivemos também 4 ou 5 aeronaves de inspeção em voo, porque a gente aumentou muito a quantidade de auxílios na Amazônia, de auxílios para radionavegação, navegação aérea, radares, e esses auxílios, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo tem a obrigação de inspecioná-los regularmente para ver se eles estão funcionando corretamente. Né? Isso é feito pelo GEIV, que é um grupo de inspeção em voo da aeronáutica. As pessoas, quem trabalha na área do aeroporto, já deve ter visto os aviãozinhos de nariz vermelho por aí, atrapalhando o tráfego aéreo o tempo todo. Eles fazem a inspeção dos auxílios de radionavegação. E nós tivemos 5 aviões desses, que inicialmente era um Hawker HS-125, com um painel novo de inspeção em voo, que não precisava ter, que hoje parte das inspeções é feita com o pessoal no chão acompanhando o avião, com uma luneta. Certo. Esses aviões não precisavam mais disso, eles usavam o GPS para não precisar deixar alguém no chão, ele passava voando e fazia a inspeção, ficou mais econômico e mais rápido, né? Porque aumentou a quantidade. Esses foram os tipos de aeronave que a gente teve. Bacana, muito legal e melhor ainda vendo as fotos, né, para a gente entender, né, a diferença, assim, tudo que compunha, enfim, muito legal, muito interessante. Agora, eu queria te perguntar sobre os desafios, né, que não devem ter sido poucos. Qual foi ou quais foram os maiores desafios, assim, para realmente a implantação e o sucesso, né, do projeto? Desafios. O desafio maior é que o dia só tinha 24 horas. A gente comparava o sistema, ele tudo assinado já, a gente comparava ele com um elefante. Pega um elefante que não quer andar, pega 30 pessoas e empurra o elefante. Ele não anda. E o projeto estava assim, tudo assinado e não se mexia. A gente trabalhando, fazendo um monte de coisa para ele poder se mexer, porque tinha muita burocracia envolvida. Aí, um dia, o elefante começou a andar. Os 30 pode segurar o elefante, que ele não para nunca mais, ele começa a andar. Então, a gente não tinha horário. Não tinha horário, a verdade é essa. O maior desafio é que não tinha horário. Mas como o desafio era motivador, porque você via coisas acontecendo, e eu particularmente gosto muito de aprender. Então, o que eu aprendi durante os 9 anos que eu fiquei na comissão foi inacreditável. Conhecendo do alfinete ao foguete e como tinha especialistas em cada área, foi muito gratificante. Apesar de ter sido cansativo nesse sentido, que não tinha horário. Foi a única vez que eu vi uma organização virar à noite. Eu saí 10 horas da manhã, quando eu voltei às 7, tinha um monte de gente que ainda estava lá.
Ele virou à noite. Ah. Então, desafio. No ano 2000, com o Fernando Henrique, teve um desafio grande, porque o sistema ele era 100% financiado, o projeto. Né? É importante falar projeto pelo seguinte: o projeto tem começo, meio e fim. Okay? Exatamente. Então, não existe mais CIVAM. O CIVAM foi um projeto que teve começo, meio e fim. Acabou 3 dias antes do prazo. Em 2000, o projeto era 100% financiado. Em 2000, o governo não deu o orçamento. Então, apesar da gente ter o dinheiro, a gente não tinha o orçamento para poder executar a despesa. Isso ficou enrolando, só se resolveu no final do ano, que a gente conseguiu acertar tudo contabilmente, né? Era o brigadeiro Belon, na época, o presidente, eu era a DO. Quando eu entrei no projeto em 96, ainda era o elefante parado. Ele começou a se mexer em julho de 97. Então, quando eu entrei no projeto, eu fui designado diretor de operações. Certo. Da área do CIVAM, que ainda tinha a CICEA também, né? Tinha a CICEA. Isso é outra coisa interessante. A CICEA não parou. A CICEA continuou trabalhando e o orçamento da CICEA é 400 milhões por ano. Caramba. E ela vestiu, como você falou, outro chapéu para atuar no projeto. Aí, conforme o projeto foi exigindo mais gente, aumentou de 250 para 320 e tal, e depois voltou para 270, uma coisa assim. E aí aumentou, depois de terminar o projeto CIVAM, a parte que ficou com a aeronáutica, aumentou também a responsabilidade da CICEA em termos de manutenção e modernização do sistema. Então, eu cheguei lá em 96. Eram os 30 pessoas empurrando o elefante parado. E eu fui designado diretor de operações. Quando o elefante começou a andar, a gente tinha a parte de concepção, configuração. O projeto, antes de começar, foi feito um levantamento com todos os órgãos de governo, os usuários. Na época não existia o Ministério do Meio Ambiente, mas o IBAMA foi consultado, por exemplo, para ver o que eles precisavam na região amazônica. Então, foi feito um questionário que foi enviado para os órgãos de governo, todos responderam, isso foi compilado e serviu para fazer os requisitos do sistema. Então, quando eu cheguei, já era configuração e concepção, que era a minha função como diretor de operações. E aí tinha a turma minha, meu pessoal, que trabalhava. E eu aprendia com eles. De diretor de operações, o projeto começou a se mexer, eu fui o segundo, tinha uma comissão de recebimento, a Confirem, né? Uma comissão de recebimento de materiais e serviços no exterior. Eu fui o chefe da segunda comissão. Na segunda comissão, a primeira comissão trabalhou muito com documentação, era o Albuquerque, o Galvão era o comandante, o chefe, né? E eu fui o chefe da segunda comissão. E na segunda comissão, nós éramos 19 pessoas, a gente recebeu 95% de todos os materiais do projeto em fábrica. Então, era divertido. Estava todo mundo viajando o tempo todo, para poder... Tinha coisa na Alemanha, coisa na França, diversos lugares nos Estados Unidos. E os especialistas iam para receber os sistemas nesses diversos lugares. Então, eu, como chefe da Confirem, trabalhei com a turma que recebeu em fábrica praticamente todo o material do CIVAM e serviço, excetuando o finalzinho do software. Aí eu voltei para o Brasil, fiz o curso de Política e Estratégia e voltei para ser o vice-presidente da comissão. Então, como vice-presidente, eu passei a ser responsável pelos testes de aceitação em campo. Todo o material começou a ser mandado para o Brasil, e aí eu fiquei responsável pelos testes de aceitação em campo. O brigadeiro Ramon era o presidente, ele tocava a administração, e eu tocava essa parte técnica do recebimento em campo. Aí todo o material recebido em campo. E aí, em 2004, eu fui
O Ramon saiu, eu virei presidente, e como presidente eu assinei o encerramento do projeto, em 22 de julho de 2005. 3 dias antes do prazo contratual de 8 anos, gastamos menos do que o financiamento aprovado, porque tinha uma cláusula de atualização tecnológica. Então, quando você fechava uma configuração, o material, o hardware e software que teriam que ser usados ali naquela configuração, era definido. E, obviamente, com o tempo, ele era melhor e mais barato do que o inicialmente que a gente tinha. Então, a gente não precisou usar o dinheiro todo do financiamento, acabou 3 dias antes do prazo, e com essa vantagem de ter atualização tecnológica, a gente conseguiu até implantar mais do que estava previsto, centros estaduais de usuários, que não existiam, e a gente notou que durante o desenvolvimento e a implantação do projeto ficou óbvio que os estados também precisavam ter a sua capacidade de processamento de imagens para poder fazer os seus trabalhos. Então, a gente implantou também os centros estaduais de usuário, que não existiam de origem, mas com o dinheiro economizado deu para fazer. Olha que bacana. Na verdade, a minha próxima pergunta, eu já iria falar um pouquinho mesmo, puxar um pouquinho esse assunto, né? Porque, assim, a gente sabe, né? No Brasil, infelizmente, nós ainda temos uma sensação de que é difícil levar um projeto dessa magnitude, né? Até o final, de forma eficiente, de forma eficaz. Mas, ao contrário do que muitas vezes é a nossa realidade, como você está contando aqui, já está começando a contar aqui para a gente, o Projeto Sivan foi um sucesso. A gente sabe que foi um sucesso. Quem conhece a verdadeira história, né? Embora haja boatos e tudo, mas sempre vai acontecer, foi um sucesso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, de como foi possível e os aspectos desse sucesso, embora você já tenha citado alguns, né? Como é que isso aconteceu? Como é que foi possível essa economia, essa pontualidade no tempo, enfim, um projeto tão complexo e tão grande, né? Primeiro que era um monte de gente séria trabalhando, que é o primeiro item para qualquer projeto dar certo. Né? Verdade. Eu já falei isso uma vez, e vou falar aqui arriscando ser preso pelo STF. Quando não se rouba, o dinheiro rende. Essa é a verdade. A gente trabalhou sério, um monte de gente séria, e o dinheiro rendia. Uhum. E a gente, a esse ponto da gente não precisar ter usado o financiamento inteiro. Né? Se tivesse mais tempo, até daria para usar, mas tinha a duração do contrato e a duração do financiamento. Trabalhando sério e também não tinha horário para trabalhar, eu trabalhava a qualquer hora, e o tempo que fosse necessário, você consegue um projeto de sucesso. Agora, precisa ter as pessoas certas, né? A CC Sivan, que veio com a base da CICEA, a CICEA já era uma organização, e é uma organização conhecida e experimentada em implantação de grandes projetos. Então, o Sivan foi $1 bilhão e 400 milhões o preço dele. Em 8 anos. Então, isso aí vai dar, sei lá, 300 milhões por ano. 24, não, nem isso. Vai dar menos de 200 milhões por ano. 150 milhões de dólares por ano. Vezes, na época, estava o dólar a 3, 450 milhões de reais por ano. A CICEA já gastava 400. Então, teve que gastar mais 450 todo ano, fazer o serviço correspondente aos 450. Né? Mas já tinha uma experiência de um trabalho desse nível. Né? Se colocasse isso em qualquer outra organização do Brasil, eu ouso dizer, não ia dar certo. Não ia dar certo. Exigia as pessoas experientes, com conhecimento das diversas áreas. A gente, obviamente, teve que crescer e ter gente de outros especialistas. Sim. E sério, se não for sério, não dá certo. Mas trabalhou sério com as pessoas certas, qualquer projeto tem sucesso. Eu não tenho dúvida. E esse realmente foi um grande sucesso, realmente entregar. E, interessantemente, a grande maioria das pessoas com quem eu converso acham que o projeto Sivan, aquela roubalheira, que roubalheira?
estou eu aqui quieto na minha casa. Né? Foi muito mal informado, a verdade é essa. Sofreu um bocado de crítica, uma boa parte delas por desconhecimento. Estava mal informado, mas sempre tem... alguma matéria que a pessoa só lê a chamada e já interpreta, isso acontece demais. Sempre tem a crítica malvada, né? Mas a grande maioria das oposições que eu tive a oportunidade de tratar eram pessoas que não conheciam. E eram contra. Não conheço, sou contra. Eu conheço mal e sou contra. Eu fiz... eu falei esse número já e um colega duvidou, Moreira. Eu fiz mais de 200 apresentações do Projeto Civan. Fácil. Aí o Moreira falou, não é possível, eu tinha que fazer 2 por semana. Eu falei, é isso mesmo. Eu fiz mais de 200 apresentações. Em todas elas, na hora dos debates, a frase comum era, mas eu não sabia que era isso. Eu falei, é só isso, cara. Não é nada demais. O diferente do Civan foi o seguinte, o conceito. Qual é a ideia? É uma rede de sensores enorme, produzindo dados para serem utilizados onde forem necessários. Então, os dados têm que ser compartilhados e o trabalho tem que ser coordenado entre as instituições. Não é assim fora da Amazônia. As instituições têm os seus dados, fazem o seu trabalho, mas será que a informação que ela tem não é útil para uma outra organização? Com certeza será, né? E no Civan, não. A ideia é que todo mundo pegue o dado que serve para a sua missão institucional. Com certeza. E compartilha com o amigo, né? No começo foi complicado. Eu imagino que tenha sido bem complicado. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente acabou não pontuando, a parte, assim, a diferença do Civan, que é o projeto, e o Cipan, enfim. Explica um pouquinho mais para a gente, que a gente não chegou a comentar essa parte. Deixa eu achar aqui, que tem um slide muito bom disso. Scatolini falou, cheguei. E já tem uma pergunta aqui do Avelar, mas eu vou segurar um pouquinho, tá, Avelar? Já a gente continua aqui com a sua pergunta, porque dá para conjugar aqui com uma outra. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu liberar aqui para você. Vamos lá. Tá. O que é o Cipan? Tá vendo aí? Tô vendo bem. O Cipan esse sim é um sistema de proteção da Amazônia que os vários órgãos de governo têm que trabalhar junto e compartilhar informações. Isso é o Cipan. Então, hoje, o trabalho dos órgãos de governo na região amazônica é coordenado pelo Conselho do Cipan, onde vários órgãos têm assento. E o que é o Civan? O Civan era um projeto encarregado de implantar uma infraestrutura de meios técnicos para coletar, processar e distribuir os dados de interesse das organizações integrantes do sistema de proteção. Então, deixa eu parar aqui. Então, o que aconteceu? As pessoas, como o Civan era uma coisa mais palpável, né? Era coisas físicas, a gente implantava, todo dia tinha gente para tudo que é lado na Amazônia, o Civan ficou muito conhecido. E o Cipan, que era o grande objetivo do governo, que era um órgão, um sistema que permitisse o trabalho integrado das organizações governamentais na Amazônia. Ele ficou a cargo da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Quando a presidência falou, a SAI vai implantar o Cipan. A Aeronáutica vai coordenar a implantação do Civan. E a Polícia Federal tem que se adaptar para trabalhar com a nova qualidade de informação que eles vão passar a receber. E a Federal fez o Promotec, eu acho, que a gente ajudou eles a fazerem a documentação e tal. A gente, CC Civan, né? Sim. A gente ajudou-os na documentação, na parte de documento financeiro, para conseguir o financiamento e tal. Certo. E a Federal fez
Promotec, dois programas da Federal, para eles poderem passar a trabalhar com a informação nova que eles iam ter da Amazônia, que aconteceu. Então, a SAI ficou encarregada de fazer esse sistema de trabalho coordenado das instituições de governo. Só que a SAI foi extinta. Aí criaram um secretário de projetos especiais, que era o Sardenberg, que foi da SAI. Aí o Sardenberg foi extinto também. E com a encarregado de fazer o CIPAM, de coordenar os órgãos de governo. Durante algum tempo, a obrigação de fazer o CIPAM ficou com a aeronáutica, porque não tinha ninguém. Então, a gente começou a tratar com os órgãos de governo. E, finalmente, acabou na Casa Civil. Então, a Casa Civil, hoje, populou o Centro de Coordenação Geral do CIPAM, lá em Brasília. Está encarregada dos centros regionais, em Manaus, Belém e Porto Velho, de operação para os órgãos de governo e da distribuição dos dados para os órgãos de governo. Tem um conselho do CIPAM, em Brasília, onde as organizações se juntam e decidem o que vão fazer. Então, distribuição de livro escolar, campanha de vacinação, ações de polícia, tudo isso é coordenado integradamente pode ser coordenado integradamente no CIPAM. Certo. Bacana, bacana. Olha, a gente está com algumas perguntas que eu acho que eu já vou colocar aqui. Uma delas, o Adar perguntou: o CIPAM cobre só a Amazônia brasileira ou vai além? Ele, em termos de coleta de dados, a gente vai além, porque tem informações satelitais, tem informação na faixa de fronteira, tem informação hidrológica, né, dos rios que fluem para o Brasil. Então, em termos de coleta de dados, a gente tem informações além fronteiras, né? Mas o CIPAM é para trabalhar na Amazônia Legal Brasileira, nos 9 estados lá da Amazônia. Claro. Aí ele pergunta também... eu acho que uma ação interessante seria compartilhar informações com os países vizinhos. Já porque a gente vê... Consegue ter o alcance, não é isso? A gente tem informações que são importantes para eles, né? Na área de climatologia, hidrologia, próprio controle de tráfego aéreo. Nossos radares veem além fronteira, para a gente poder ter o controle na fronteira. Então, eu acho que uma coisa que seria importante, usando o mesmo conceito do sistema, do CIPAM, seria compartilhar informações com os países vizinhos. Bacana. Olha, ele pergunta aqui também: quem pode ter acesso aos dados, informações coletadas e processadas? Há dados públicos? Há dados públicos e alguns dados. Isso foi uma preocupação grande nossa, né? As redes de sensores, as diversas redes de sensores que eu posso depois mostrar aqui, elas foram distribuídas patrimonialmente para as organizações que tinham maior interesse em que elas funcionassem. Então, por exemplo, a parte de hidrologia ficou com a ANEEL, que hoje eu acho que é a ANA, mas era a Agência Nacional de Energia Elétrica, era a ANEEL. Sensores de meteorologia ficaram com o INEMET, na área de meteorologia. Desmatamento, o pessoal ficou com o IBAMA. Então, tem os sensores, diversos tipos de sensores, ficaram com a organização que tinha o maior interesse em que eles funcionassem. E essa organização ficou encarregada de atribuir o grau de sigilo do dado que ele pegou. Então, a gente tinha dados brutos, bruto total, dados semiprocessados e dados processados. Algumas organizações, e por isso que a gente fez os centros estaduais, algumas organizações não tinham meios de processamento. Então, elas podiam pegar o dado processado pelos centros regionais. Outras tinham grande capacidade de processamento. Aí pegava o dado bruto, preferiam receber o dado bruto para eles processarem para fazer sua própria atividade, missão institucional. E outras semi-processadas.
parte desses dados que são mais simples, eles são completamente públicos. Então, você pode acessar pela internet lá, ou você pode ir no centro regional desses, ou mesmo no centro lá em Brasília, e aí tem um nível maior de acesso, porque tem uma qualidade de dado melhor, né? Mas tem dados públicos e o grau de sigilo foi atribuído pelas organizações que operam os sensores. Certo, né? Aí pode variar, claro. Respondi aí, Avelar? Diz aí pra gente, Avelar, se está respondida a pergunta. Deixa eu mostrar aqui Tem mais algumas perguntas aqui, tá? Pode fazer. Sobre essa questão da abrangência, né, de coleta de dados. O Avelar ainda pergunta, há dados ou informações coletados na Amazônia de outros países? Mais ou menos o que você já tinha explicado. Eu respondi. Né? A rede de sensores, ela é maior, ela vê mais do que a nossa Amazônia só. Então, a gente tem dados de outros países se quiser. Né? Então, a organização, principalmente na área de meteorologia, eles usam muito imagem de satélite. Né? Então, você vê nuvem que está em outro país, não tem escapatória. A hidrologia tem reflexos de coisa de outro país. Por exemplo, em Manaus, quem já teve a oportunidade de ver, a maré sobe, né, no rio. O rio pode subir 11 metros ali em Manaus. É um troço assustador. Normalmente, um derretimento de água dos Andes. Não é por chuva. É porque a neve derrete e aí vem uma onda. A gente colocou plataformas de coleta de dados hidrológicos, que vem alguns dados químicos da água, algumas têm filtros específicos para ver turbidez e tal, e elas transmitem os dados transmitir, eu não sei como é que está hoje, mas era pelo satélite de coleta de dados do INPE. Então, por exemplo, o nível da água. O pessoal viu, logo no começo do sistema, hoje lá em Manaus não se faz mais nada, mas logo no começo do sistema, o pessoal viu uma onda vindo. Não deu tempo de avisar a Manaus, porque não tinha ainda estabelecido esse contato com a Defesa Civil lá em Manaus. E aí a onda danificou um bocado de barco em Manaus. E deu tempo de avisar Itacoatiara tirou os barcos da água, botou lá no meio e não danificou os barcos. Então, o pessoal do Centro Regional lá de Manaus tem um grande contato com a Defesa Civil, por exemplo, para esse tipo de dado. Eles têm... Importantíssima nessa integração, né? É uma coisa que um dos satélites é o do NOAA. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui do satélite monitorando o incêndio lá em Jacareacanga. O Avelar pergunta justamente isso. Se monitora incêndios florestais? Ele tem como monitorar, mas deixa eu abrir aqui maior para ficar... Então, aqui o que a gente está vendo, eu não sei se a qualidade dá para ver. Aqui é Jacareacanga, certo? Onde tem os maiores mosquitos do mundo e os menores. Tem aquele borrachudo e tem uns mosquitos que levam você no colo. E aqui a gente tem três coordenadas, tá vendo? No meio. Tem 3 coordenadas. Dá para ver, tá clarinho. Essas 3 foram pelo tipo de satélite, que tem o TIROS aqui, que é infravermelho. O satélite me informou, aqui tem incêndio, aparentemente. E se você olhar bem essa de cima aqui, para a esquerda dela, você vê a pluma de fumaça. Essa tinha incêndio de fato. Então, o sistema monitora incêndio? Não. O sistema não faz nada. Foi uma rede de coleta de dados implantada para quem tem a obrigação de fazer isso, fazer. Isso foi uma ótima pergunta, porque um dos enganos comuns sobre o CIVAN o que o CIVAN faz? O CIVAN não faz nada. O CIVAN
foi uma rede de coleta de dados para que as instituições façam melhor o seu próprio trabalho. Quem tem que detectar incêndio? IBAMA. Não é o CIVAM, nem é o CIPAM. Tal. Agora, os dados que o sistema provê para o IBAMA estão aí, estão disponíveis. Eu mostrei um exemplo onde a gente viu incêndio ali. Quer dizer, não era incêndio, era uma pequenininho, mas tem capacidade, porque ele usa esse Tyrus, que é infravermelho, tem o GOES, NOAA, tem vários satélites que podem dar informação de incêndio. Super interessante, muito bacana. Aí, o Avelar ainda continua. Então, há espaço para convênios com países vizinhos? Sim, sim. De novo, cada organização pode fazer o seu convênio com o país vizinho, né? Não o CIPAM, né? Porque o CIPAM não existe, o CIPAM acabou. Então, mas cada organização, e acho que a gente até tem na área de meteorologia, a gente tem convênios diversos com os países vizinhos, e com a Organização Meteorológica Mundial. Quando eu estava na ativa ainda, a gente começou a discutir com Peru e Venezuela, compartilhar informações na faixa de fronteira, e hoje, com certeza, tem acordos bilaterais entre o controle de espaço aéreo brasileiro e dos países vizinhos, com certeza tem vários. Legal. E há projetos análogos ao CIPAM em países vizinhos? Há como pensar em integração, caso existam? Eu não vou jurar, mas eu lembro que na época que a gente estava terminando o CIVAM, tinha que ter uma coisa engraçada, tem um senhor que era Thomas Raymond Korontai, não sei quem é. Ele entrou com um processo contra a aeronáutica para a gente não fazer o projeto CIVAM, porque ele achava que era um atentado à nossa soberania. A gente tentou conversar com ele, não conseguimos. A gente, para entender por que ele achava um atentado, sim, mas ele... a gente não conseguiu falar com ele, conseguimos falar com os... Só batia sempre no escritório de advogados, e o cara diz, não, ele é uma pessoa preocupada com a soberania brasileira. Tá bom. Aí terminamos o projeto, quando estava assim, faltavam uns 2 meses para acabar, era só encerramento de burocracia e tal, coisa menor. E aí chegou um documento da Justiça Brasileira dizendo que, para parar o projeto. Aí eu falei, 2 meses. Não, já tinha acabado, né? Não podia fazer o projeto. Aí nós respondemos, falou, já está feito, quer que desfaça? Aí eu não consegui descobrir ainda quem é esse Korontai. Ele, até para entender a preocupação dele, mas nós não conseguimos. Ela lá de Curitiba. Caramba, que curioso, né? Então, na época, eu acho que o Peru começou a fazer uma coisa similar ao CIVAM, fazer uma rede de coleta de dados para eles. A gente tratou de compartilhamento na fronteira e tal. Mas eu não sei até que ponto eles avançaram. Eu até conhecia o peruano que estava encarregado disso, mas é muito complicado e trabalhoso. Você vê, não é pouco dinheiro, né? O projeto foi 1 bilhão e 400 milhões de dólares, é muito dinheiro. Dividido em 8 anos, tudo bem, mas mesmo assim ainda é muito dinheiro. Desde o financiamento já deve ter sido muito complexo, e aí a execução e tudo mais, né? Acho que eram 4 financiamentos diferentes, porque foi exigido 100% de financiamento. Normalmente, quando você faz um empréstimo internacional, até nacional mesmo, você só recebe 80% do que você pede, você tem que completar os 20%. E aí a gente exigiu 100%. Então, as empresas que estavam concorrendo na época tiveram que apresentar os 80% do Exim Bank, por exemplo, americano, do francês, mas completar os 20% por conta delas. Então, tinha outros financiamentos completando esses 20%. Né? Entendi. No final
das diversas rodadas de propostas, ficaram só a Thomson e a Raytheon. Foi muito complicado? Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi essa evolução até conseguir realmente a empresa parceira final? Sim, mas eu não estava. Eu cheguei e já tinha passado isso. Mas eu cheguei, tive curiosidade, fiquei estudando. Foi feito esse levantamento de questionários com os usuários. Certo. Dali saiu uma primeira documento de requisitos e foi colocado na praça para as empresas apresentarem propostas, né? Aí vieram diversas propostas, não me lembro do número, 60, alguma coisa assim, ficou 4 rodadas. Aí dessas propostas, como o projeto tinha dispensa de licitação, dessas propostas eu não estava, mas o pessoal lá fez um novo requisito. Foi afinando o requisito com essas propostas. Bacana isso. Aí, acho que teve uma rodada ainda de 30 e poucos. No final, havia 4 empresas. E a proposta já estava bem afunilada para o que a gente terminou tendo, né? Era a IBM, a Unisys, a Thomson e a Raytheon. E aí, quando fechou, as 4 apresentaram propostas técnicas aprovadas. E aí ele falou, tá legal, 100% de financiamento agora. Aí só a Thomson e a Raytheon que vieram com financiamento como solicitado. As outras 2 saíram. E a Raytheon ganhou, eu falo 1 bilhão e 400, mas na verdade a proposta da Raytheon foi 1 bilhão 395 milhões. E a da Thomson foi 1 e 400. Aí perdeu no preço. No preço. A diferença pro valor. 5 milhões de dólares. Mas se você está trabalhando com 1 bilhão, tu tem que tomar um cuidado danado para não arredondar para milhão, né? Então, não dá, né? Não, a gente tem que tomar cuidado para não arredondar para 100 mil dólares. É muito dinheiro. Então a gente, calma, é dinheiro ainda, vamos falar. Não podia arredondar para 1.000, não. Tinha que ter muito cuidado. Verdade. E a gente teve isso. O TCU ficou em cima, né? Lógico, era muito dinheiro. Nós tivemos 9 auditorias do TCU. Ou seja, uma por ano? Era mais de uma por ano, porque eles começaram já no 2º ano. Então, dava assim, a cada 6, 8 meses, o TCU ia lá com 3 pessoas. E aí fazia uma auditoria na gente. Tranquilo. Foi ótimo. Mas aí, como eles vinham frequentemente, eles ficavam pelo menos 1 mês lá, a sala de reuniões do vice-presidente, que durante o tempo fui eu, era montada para o pessoal do TCU. A gente encontrava com eles em Brasília e falava, quando é que vocês voltam? Eles, não. Era o escritório do TCU dentro do projeto. Eu acho que eles usaram o projeto até para treinamento dos auditores deles, né? Que era muito papel, muita coisa, e eles eram muito bons. Eles viam exatamente o que estava acontecendo. Mas era interessante porque a cada visita eles mantinham um dos anteriores e trocavam 2. Sempre tinha 2 novos na auditoria. Aí na 9ª auditoria e última, eles quiseram ver a última coisa que foi implantada foi um radar lá em Erunepé, na oeste, ali no meio do Acre para cima, no Amazonas. E eles quiseram ver o radar. Quero ver, a última coisa eu quero ver, se está pronto. Aí, tá bom. Aí eu fui acompanhá-los. Então a gente saiu do Rio aqui, em Manaus, e eu tinha coordenado com o pessoal da Força Aérea lá em Manaus. Eles deram um transporte para a gente no Brasília. Aí fomos, eu e os 3 auditores, fomos para Erunepé. Chegando lá do avião mesmo, a gente já viu o radar rodando. Então. Mas só que cada sítio, as pessoas acham que é só um sítio radar, né? E, na verdade, tinha tratamento de água, tinha comunicações, tinha terminal de usuário das aldeias indígenas. Aí falou, aproveita e faz uma inspeção de tudo, porque tem muito mais do que apenas um radar aqui. Aí, enquanto eles rodavam, a tripulação chegou para mim e falou, brigadeiro, o rio está muito baixo. Eu falei, sim. Aí as barcaças que trazem combustível de aviação só chegam com pouco combustível. Então, aqui em Erunepé, a quantidade de combustível está baixa, a gente sugere ir para Tabatinga, que lá
conseguiram, lá está abastecido. Falei, tá legal. Aí fui falar com o pessoal do TCU, falei, olha, não vamos voltar ainda para Manaus. Nós vamos para Tabatinga porque a gente precisa abastecer e o combustível aqui está baixo, o rio baixo, as balsas não chegam com o calado necessário. Tá bom, mas Tabatinga também é um outro sítio. Vocês podem auditar o sítio de Tabatinga. Ah, tá. Aí fomos para Tabatinga, atravessamos, fomos almoçar em Letícia, do outro lado da fronteira. Aí eles viram o sítio, viram a parte de meteorologia, né, que tem um sistema tem uma meteorologia de solo ali, que pega os dados local, e tem tem um sistema de lançamento de balões, né, que pega um extrato vertical da atmosfera. Aí eles viram essa tralha toda lá. E aí o general, o exército transferiu uma brigada para Tabatinga. Aí tinha um general de brigada lá. O general chegou para mim e falou, brigadeiro, estou com um problema. O que é? Estamos com uma filha do capitão nosso está doente lá em Tefé e tem que ser evacuada para Manaus, senão ela estava com cálculo renal. E ela precisa... Ô, Leonor, ela precisa ser evacuada. Aí eu falei, tá bom. Aí falei com a turma do TCU. Tá só, pô, não vamos voltar para Manaus ainda. Nós vamos passar em Tefé, que era caminho, né? É logo ali. Mas era caminho para Manaus, era quase que na real. Aí falei, mas Tefé é um outro sítio do projeto. Então, vocês podem também auditar o sítio de Tefé. Aí ela tá. Aí pousamos em Tefé, a menina estava com o pai, né? Ela embarcou com o pai, mas estava dopada, sério, porque cálculo renal é um troço complicado, né? A menina estava muito ruim. Aí o pessoal do TCU olhou lá, a auditoria no sítio, viu o que tinha, e fomos para Manaus, chegamos em Manaus de noitinha. E aí eles foram para auditar 1 e auditaram 3. Acabaram auditando 3 e conhecendo um pouquinho da realidade da Amazônia, né? Que muito pouca gente conhece, né? Eu tive a sorte desse projeto de eu poder conhecer muita coisa lá. Imagino. Mas, se não tem a Força Aérea lá e militar lá, a menina morria, por exemplo. Então, é complicado. A Amazônia, hoje, com certeza, melhorou muito, mas ainda é o nosso faroeste, né? Até fisicamente, é o oeste longínquo nosso. É interessante. Tem um slide aqui que eu acho interessante. Mostra pra gente, então. E aí eu vou lendo aqui. Tem mais algumas perguntas aqui, tá? As pessoas não conhecem... Peraí, deixa eu sair daqui. As pessoas não têm ideia do que é a Amazônia, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Vou lá. Só adicionar. Pronto. Está aqui a Amazônia. A gente vê esse monte de número, né? Aí eu fiz esse slide aqui, fui eu que fiz, inclusive, para comparar a Amazônia com os Estados Unidos contínuo continental. Então, quando um americano fala de intocabilidade da Amazônia, é disso aqui que ele está falando. Ó. É muito grande. Fala para ele que ele não podia explorar essa área toda aqui. Então, o Brigadeiro foi fazer uma palestra aqui no Tennessee. Isso, né? O Brigadeiro foi fazer uma palestra aqui no Tennessee e o slide que a gente tinha anteriormente era a comparação com a Europa. Aí, para o americano normal, não adianta comparar nada que não seja USA Today, né? Eles conhecem muito o país deles, mas conhecem um pouco de fora, mas Buenos Aires ainda é a capital do Brasil. Então, o Brigadeiro levou isso para eles terem uma ideia do tamanho da Amazônia, né? A Amazônia é quase os Estados Unidos inteiro, né? O Brasil é maior que os Estados Unidos, se você tirar o Alasca. O Brasil é maior que os Estados Unidos. E a Amazônia é aquilo tudo verde que eu mostrei ali no slide. É muito grande. É muito grande, é muita coisa. Olha, tem outra pergunta aqui. Há necessidade de atualização dos equipamentos, hardware, softwares? Sim. Mas
tanto o pessoal do CIPAM quanto as organizações de governo têm atualizado esses sistemas, né? Então, tem, inclusive em software. A ANA botou outras plataformas de coleta de dados hidrológicos, né? A parte de telecomunicações ficou mais precisa, porque a gente no começo fez por estimativa, a gente não tinha ideia de quanto seria importante, né? Os centros regionais, inclusive, nós fizemos com paredes que poderiam ser movidas, porque nós não sabíamos se a área de cada setor do centro regional, tem o setor ambiental, tem o setor de imagem, tem o setor de planejamento de missões, por exemplo, livro escolar, missões diversas ali, né? Tem a parte de monitoramento dos navios que estão andando por ali, equipes de campo, tem de tudo um pouco. Então, a gente não sabia quais setores desses iam acabar exigindo área maior, né? Então, nós fizemos o prédio é bonito, mas o interessante é que as paredes são móveis. Isso é bacana, interessante mesmo. Na verdade, eu ia até te perguntar sobre isso, né? E depois do projeto implantado e tudo, quais que foram os desafios para os operadores desse grande sistema, assim, na sua visão, né? O que seria, o que eles iriam enfrentar, né? Na área do CIPAM, né, do CIPAM, eles tiveram o problema de botar os órgãos para trabalharem juntos, né, compartilhando informações, que quando você fala assim, vamos compartilhar informações, todo mundo gosta. Vamos, então me dá os seus dados. Não, meu não, meu são meu, eu compartilho o seu. Aí, a gente teve que passar, inclusive, coisas desse gênero, passar por cima desse conceito antigo. Né? Isso é uma mudança de cultura, inclusive, né? Porque a gente não tem muito esse hábito, né? Assim, não, então, inclusive no restante do Brasil não está assim. Não, é o que você falou logo no início, né? A gente fala muito isso, sem querer comparar, mas só um comentário mesmo, entre as polícias, né? Poxa, se as polícias pudessem ter dados mais compartilhados, como não seria mais fácil a questão da segurança e tudo, enfim. E eu acho que é semelhante, né? Exatamente. A analogia está perfeita, porque quando você compartilha informações, a qualidade do seu serviço melhora. Né? E aí, trabalhando coordenadamente, que era a ideia, era trabalhar compartilhar informações e trabalho conjunto. A Amazônia precisa, porque o povo está chegando na Amazônia. Né? Manaus já tem 1,5 milhão de habitantes. O americano tomou um susto quando, numa das viagens que eu fiz para mostrar o sistema para diversas pessoas, foi a equipe do Exim Bank, que estava fazendo financiamento. Aí nós pousamos em Manaus, e aí ele queria ver a selva. Eu quero ver a selva. Aí, tá. Pega um carro aí, anda 1 hora para lá que tu vai ver a selva. 1 hora dentro de uma cidade na Amazônia? Porque nós estamos lá perto, dá para atravessar em 3 horas. Então, as pessoas não conhecem, né? A gente, quando visitava o centro regional lá em Manaus, do lado do centro regional tem um Sindacta, né? Tem o Sindacta 4. A gente visitava o centro regional para ver a área de CIPAM, e aí ia para o lado para ver a área de controle de tráfego aéreo, que era no Sindacta. E a CICE, né, com dinheiro do CIVAN, né, do Exim Bank, a gente não podia fazer nada exclusivamente militar. Então, não deu para fazer a defesa aérea. A gente fez só o controle de tráfego aéreo, e aí a CICEA completou com o dinheiro da aeronáutica, fez a defesa aérea lá em Manaus. Então, em Manaus tem um Sindacta também, Sindacta 4. Então, tem até uma pergunta aqui, eu posso interromper? Já que você está falando disso, o Luiz Gabriel do Santana da Pua está falando aqui, olha, o Sindacta 4 fez parte do projeto ou foi um projeto à parte? Acho que é exatamente o que você está me explicando agora, não é isso? Eu vou ter que mostrar outro slide. Mostra para gente. Deixa eu achar ele aqui. Bacana, Luiz Gabriel. Aqui. Deixa eu compartilhar ele aqui. Peraí, que eu... Agora eu estou vendo. Vamos lá.
Então, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Ó. Isso aqui é o dinheiro do CIVAM. Então, a gente tem o que a gente chamava área azul, certo? Certo. Que era o controle de tráfego aéreo. E a área verde, que eram todos os restantes dos outros sensores. E compartilhavam informações entre elas, inclusive. Então, não tem... Você está vendo que não tem defesa aérea aqui, né? Só tem controle de tráfego aéreo e a área técnica. A parte dos centros regionais e do Centro de Coordenação Geral lá em Brasília ficavam originalmente na SAI, depois no Ministro Extraordinário de Projetos Especiais e acabou na Casa Civil. E tem o Conselho dos Usuários de Órgãos do CIVAM. Do CIPAM, desculpa. Então, os recursos do CIVAM foram utilizados para fazer a área azul e a área verde. Ok? Perfeito. Espera aí que tem. Aqui. Aí, o que apareceu aqui agora é recursos do Comando Aeronáutico. Ministério da Defesa, Comando Aeronáutica, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Fizemos o SINDACTA 4, acrescentando defesa aérea, busca e salvamento e meteorologia. Eu não estou vendo. Oi? Eu não sei. Onde é que você está mostrando isso? Do lado... Não apareceu... Do lado esquerdo, não tem a área azul e a área verde? Sim. E apareceu uma outra área azul à esquerda, apareceu? Não, para mim. Eu não sei se o pessoal está vendo. Deixa eu ver aqui o que você está vendo aí. Ah, tá, não apareceu. Espera aí. Apareceu agora? Ainda não. Não? Não, eu só estou vendo a área azul e a área verde. Tá, então não sei por que não apareceu um acréscimo da área azul à esquerda. Não sei se eu é que não captei, mas eu acho que não. Mas, enfim, além dessa área azul, ainda existe mais essa outra área que recebeu essa, na verdade... Exatamente, recebeu o dinheiro do Comando Aeronáutico para completar o SINDACTA. Uhum. Você está vendo a imagem aí do centro? Sim, agora eu estou vendo. O coronel então, falou, não apareceu ainda não. Não apareceu mesmo não, mas deu para compreender a explicação. Na verdade, foi uma coisa à parte, teria que ser da aeronáutica, né? Porque exatamente, não era o objetivo da aeronáutica completou o SINDACTA 4. Então, aqui nessa imagem, essa parte, esse conjunto de prédios de baixo é do CIPAM. É o Centro Regional de Manaus e a área técnica dele. Essa parte de cima ali é o SINDACTA 4. Entre eles tem um cano de dados, porque apareceu aí SINDACTA 4? Sim. Então, o SINDACTA 4 é do Comando Aeronáutica e o Centro Regional de Manaus é da Casa Civil. Só que eles compartilham informações. Legal. O Gabriel ainda pergunta aqui, se possível, comente um pouco sobre a instalação dos radares no SINDACTA 4. Creio que implantar o DTCEA deve ter sido um enorme desafio. Não foi. Na verdade, era o que a CICEA já fazia antes, né? Só que os sítios, eles são mais do que apenas um DTCE, eles têm outras informações também e compartilham, principalmente a parte de meteorologia, né? Tem alguns sítios de radar meteorológico, lançamento de balão para camada de ozônio, sistema de terra de sensor de meteorologia. Então, a implantação dos sítios que tinham radar era o que a CICEA já fazia, não teve susto nenhum, não. Os sítios foram... junto com a COP aqui no Rio, a gente estudou até os materiais para se fazer o sítio. Tinha um estudo de corrosão feito pela COP e, em função desse estudo de corrosão, a gente fez as estruturas metálicas nos sítios.
Teve placa no estudo de corrosão que sumiu de tão corroída. Era uma estante que eles botavam umas 8 placas assim, de materiais diferentes, acabamentos diferentes, e faziam risco. Algumas placas sumiram de tanta corrosão, impressionante. E a gente fez... Tem uma chuva lá, por causa de queimada, alguma coisa, tem uma chuva que é meio ácida, assim, então tem que cuidar desse equipamento, desses materiais. Olha, isso é interessante. Alguém perguntou se tem que modernizar. Lógico que tem, a cada 10 anos você tem que modernizar um monte de coisa, e a cada 20 tem que trocar tudo, né? Como fator de planejamento, assim. Você tem que... É lógico que você acompanha a vida, mas, a grosso modo, se você for planejar, a cada 10, pode modernizar. Pense no seu computador da sua casa. Em 10 anos, joga fora. Né? Verdade. Então, as organizações têm modernizado e têm atualizado as funcionalidades. A própria aeronáutica já está modernizando alguns radares. Né? Bom, a gente já está caminhando aqui para o finzinho da nossa live. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, tem mais algumas perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo e algumas aqui, mas só para avisar que a gente já está indo para o finalzinho. Quem quiser, aproveita aí para perguntar mais alguma coisa, para deixar seu comentário. Tem uma pergunta do Alisson aí sobre a utilização das aeronaves de sensoriamento. É essa mesma que eu quero fazer agora. Como é a atuação das aeronaves de sensoriamento remoto? Eles fazem algum tipo de mapeamento sistemático ou coleta de dados sob demanda em áreas específicas de interesse? O esquadrão com as aeronaves, tanto as de vigilância aérea quanto de sensoriamento remoto, ficou em Anápolis. Aí, aliás, a localização também é interessante. Tem um monte de história interessante. Por que em Anápolis? Só porque é alto e seco, não tem nada a ver com a localização geográfica. Porque é tanta coisa eletrônica nos aviões que a própria Rachel falou, se deixar em Manaus vai dar fungo, vai dar... Então, o esquadrão ficou em Anápolis, que é alto e seco, e a manutenção fica tranquila. Né? E os aviões tanto de vigilância aérea quanto de sensoriamento remoto não fazem o trabalho sistemático, eles são sob demanda. A parte de sensoriamento remoto, quem usa mais é a Casa Civil. Eles pedem missões de mapeamento, né? Porque o avião é específico de cartografia. Apesar de que os 2 aviões, eu mostrei, eles têm um sistema de inteligência de sinais, né? Que detectam localização de emissores, tanto de comunicações quanto de radares, essas coisas. Quando a gente não tinha nem implantado todos os aviões, eu acho. Tinha alguns aviões que teve um problema no Peru, que 75 pessoas foram sequestradas lá pelos terroristas e tal. E aí o Peru pediu para a gente ajudá-los. E a FAB mandou um avião desses, que tinha acabado o esquadrão tinha acabado de surgir, né? E eles detectaram as comunicações e acharam onde estavam os reféns, né? Aí as Forças Armadas peruanas foram lá e salvaram todo mundo. Quando eu estava fazendo aquela missão que eu disse com o pessoal do Exim Bank, o Jim Mahoney, um cara gente boa do Exim Bank, chegou para mim e falou, Pinheiro, vocês estão usando os aviões só na Amazônia? Aí, como eu conhecia o contrato, eu falei, não, Jim, nós estamos usando eles preferencialmente na Amazônia, como está escrito no contrato. Olha, a resposta na ponta da língua, né? Dessa, né? Aí eu falei, tanto que... Com pegadinhas, né? Aí eu falei, inclusive, agora, recentemente, a gente fez uma missão internacional para ajudar o Peru lá a resgatar uns reféns que estavam lá. Aí ele falou, eu sei, 2 eram do Exim Bank, 2 dos reféns eram da turma dele. Falei, então não reclama não. Ele falou, não, estou reclamando não. Que loucura. Os aviões foram um sucesso, os aviões foram realmente uma coisa boa. Só em poucas histórias já algumas vidas salvas, né? Sequestro, enfim. Você vê como uma coisa que você desenvolve, você tem uma externalidade positiva aí, várias, né? Para frente.
Com certeza, bacana. Leonor Moura manda um grande abraço, Brigadeiro Pinheiro. Dando oi. Tudo bom, Leonor? Gilberto Fernandes, Brigadeiro Pinheiro, sempre eloquente nas suas apresentações. Eu não sei se o Gilberto já tinha visto alguma apresentação minha. E a Leonor já perturbei ela muito. A Leonor é filha do Brigadeiro Nero Moura, para quem não sabe. Ah, que barato. Foi o comandante do primeiro grupo de caça na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Que legal. E o Luiz Gabriel esteve aqui conversando com a gente, contou um bocado das histórias. Foi demais, foi muito legal. É isso aí. Aí, tá. Gilberto Fernandes, já, ele está dizendo que já. Já viu, né? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que não está no nosso script, mas eu queria saber, fiquei curiosa, com tantas viagens, como era mais ou menos a proporção da sua vida alocado entre o local que você trabalhava predominantemente no projeto e tantas viagens que você fazia, Estados Unidos, que você comentou aqui que também passou um bom tempo, enfim, como é que era isso? Passei 2 anos lá. O trabalho da comissão, ele era feito muito em cima de documento, inicialmente, e depois teve aquela parte de aceitação em fábrica dos materiais e serviços, sistema, né? Que foi nos Estados Unidos. Então eu estava lá por 2 anos, fiquei 2 anos lá, a outra comissão ficou 2 anos, e logo depois de mim o pessoal ainda ficou 1 ano e meio para fechar a parte de burocracia lá. E quando veio para o Brasil, era viagem pela Amazônia toda, mas quem fazia as viagens eram os técnicos, né, para fazer o recebimento dos sistemas. A gente trabalhava mais na gerência e administração da papelada da coisa. Mas eu, em função da missão, acabei rodando em tudo que é lugar, só não fui a Surucucu. Só a Surucucu que eu não fui. Todas as outras cidades lá eu fui, inclusive Tirióis. Eu tenho pena de não ter conseguido fazer a hidrelétrica lá em São Gabriel da Cachoeira. Estava tudo pronto. Mais um pouquinho a gente fazia uma hidrelétrica. E aí ia fazer um estado novo na Amazônia, mas está até lá. Hoje o Rio tem o desvio do Rio, tem secadeira, está tudo lá. Mas na época a Eletronorte não quis assumir. E aí a gente ia implantar tudo, pagar tudo. O cara só ia receber, operar e receber o dinheiro. Mas ele achou que não ia dar lucro. Eu falei, tá bom. Não está preocupado com o país, está preocupado com o seu bolso, estilo Petrobras. Assim. Faz parte, né? Gilberto, cabeça do cachorro eu fui. O Gilberto perguntando se eu fui na cabeça do cachorro, fui. Lá tem São Gabriel da Cachoeira, né? Lá na ponta. Né? Existe umas de fronteira que o Exército tem vários pelotões de fronteira. Toda vez que um rio cruza a nossa fronteira, o Exército tem um pelotão lá. E aí as esposas são as professoras e tem de tudo. Né? O Exército realmente é o nosso ocupador de território. Eles estão... E a aeronáutica, dentro do possível, dá o apoio com o transporte aéreo para eles. Bacana. Legal. E Tirióis é no norte do Pará. Né? Não sei como é que nego chegou lá. Tirióis só chega voando ou andando. Não tem rio que chega em Tirióis. Então alguém chegou lá, fizeram uma pista, tem uma pista em Tirióis, aí a gente, tendo pista, a gente botou um radar lá. E o Exército botou um pelotão de fronteira. E tem 2 tribos indígenas. A Amazônia, de conhecimento da Amazônia. A Amazônia é uma planície sedimentar, então ela não tem pedra. Né? Então, para você construir as coisas, você precisa de pedra. Né? Tem que levar brita de balsa para Cruzeiro do Sul, para Irunepê, né? Para esses lugares todos. E você tem que considerar o prazo. Uma balsa dessa saindo de Manaus leva 45 dias para chegar em Cruzeiro do Sul. Tudo isso é critério de logística para transporte. Mas lá em Tirióis,
na terra dos índios, tinha uma pedreira. Aí a Chain, que foi a empresa que ganhou a licitação para fazer as obras, negociou com os índios para explodir as pedreiras. Aí a pedreira lá para fazer a brita. Aí falou, os índios tinham umas máquinas de tijolos e de telhas. A Chain falou, conserto as máquinas, vocês fazem tijolos e telhas e eu compro de vocês. E você me deixa explorar a pedreira. Aí o cacique lá falou, tá legal. A Chain consertou as máquinas e tal. Eles fizeram um ótimo trabalho com telhas e tijolos. Aí chegou um dia que o pessoal foi lá explodir a pedreira, estavam os índios tudo pintado de guerra com bordona, não sei o quê. Não pode mais explodir. Por que não pode explodir? Porque os espíritos estão muito aborrecidos. Aí o cara da Chain falou, pô, vou ter que levar brita de avião para Tirióia, não faz sentido, né? Aí foi conversar com o Morubixaba lá, o cacique, olha só, o que houve? Não, os espíritos estão muito aborrecidos com as explosões. Aí o cara da Chain falou, mas vem cá, o que a gente, não dá para acalmar os espíritos, não? O que a gente pode fazer para acalmar os espíritos? Aí o cacique falou, se fizer uma escola, os espíritos se acalmam. Aí a Chain fez uma escola lá em Tirióia. É muita história. Mas aí finalmente deu certo, então, né? Não, aí fizeram a escola, os índios deixaram explodir a pedreira. Eles só queriam a escola, não estavam ligando para pedra. Tá certo, mas foi uma negociação boa, justa. Olha, tem muita história. Eu imagino. Agora, para finalizar, eu tenho mais duas perguntinhas para você, brincadeira. Com essa questão toda, você até mencionou, né, que de 10 em 10 anos realmente tem que mexer em equipamento, etc. 20 anos, então, aí já viu. Mas tem que trocar tudo. Com o avanço tecnológico, né, de conhecimento, tecnologia mesmo, será que mudou muita coisa da implantação do projeto para cá? E quanto à gestão, eu sei que não é, né, lógico, trabalhou na parte de concepção, né, da implantação do projeto, mas, na sua opinião, quais são os novos desafios de quem está gerindo, né, para que haja continuidade e bom aproveitamento? Maneiro, boa pergunta. Na época da implantação, uma das críticas que a gente sofreu foi que o sistema era pequeno. Aí eu falei, não, o sistema não é pequeno, é que a Amazônia é grande para dedéu, né? E tinha um limite, o dinheiro era 1.400, 1.395. Então, as redes de sensores têm que ser ampliadas para você ter um monitoramento adequado da região, né? Esse trabalho que o vice-presidente está fazendo hoje lá, em negócio de incêndio e fiscalizando a região, é importante, mas a região precisa de mais informações. Os satélites que a gente está mandando agora, com certeza, vão ajudar nisso, né? E eu creio que o COP da Aeronáutica já trabalha compartilhando informações lá em Brasília, né? Mas a verdade é que tem que crescer, tem que ser adequado ao tamanho daquele monstro que é a Amazônia, né? E para poder atingir o que o projeto de origem se propunha, que não era intocabilidade, era um desenvolvimento sustentável da região amazônica. Perfeito. Quer dizer, não é devastação, mas também não é intocabilidade. Não. O Amazônia ainda tem o mesmo direito ao desenvolvimento que nós temos do lado de cá. E ele quer se desenvolver. O próprio índio, ele é índio, mas não é burro. Então, ele também tem direito ao desenvolvimento, né? E a região, como por ser o nosso faroeste, ela é muito pouco fiscalizada, né? E aí, aqui onde é fiscalizado já é um problema, imagina onde não é fiscalizado. Sim. Então... muitos desafios ainda pela frente, né? Olha o Luiz Gabriel falando dos espíritos. Eu adorei ele. Sábios e espíritos. E eu Abelar completando. Sábios e agora mais cultos. Agora... Na escola. Não sei se eles estão em home office lá ou estão em presencial, mas... Mas estão lá, estão com a escola lá.
Tá certo. Brigadeiro Pinheiro. Ali havia os índios tinham uma hidrelétrica lá em Tireóis. Os índios não, lá em Tireóis tinha um padre alemão, não sei se ainda tem, era velhinho. E ele fez uma usina hidrelétrica a fio d'água. A água corria e girava a turbina, que girava o gerador. Só que o rio lá não é perene, ele para durante algum tempo do ano, ele fica muito vazio e não dava. E nós tínhamos um destacamento lá em Tireóis, antes ainda do Civan implantar o radar, e tinha um convênio informal com o padre. Enquanto tinha energia do padre, a gente usava no destacamento. E depois, quando a energia, o rio estava muito baixo, que ele não tinha energia, nossos geradores supriam o padre. Então, tem realidades na Amazônia que a gente não tem nem noção. Aí, os auditores têm que conhecer um pouco para ver o que tem que ser feito, porque o administrador tem que fazer o melhor para a coisa pública, sempre. Sim. Mas nem sempre o melhor para a coisa pública é o que está escrito, não. É difícil essa combinação, né? Interessante, super interessante. Mas, Brigadeiro, para finalizar, eu vou fazer a última pergunta, gente. Quem quiser fazer seu comentário, deixa aqui o comentário, manda sua pergunta. Mas para a gente fechar aqui essa live de hoje, eu queria saber, na sua opinião, qual a sugestão de boas práticas para o sucesso na condução de um projeto? Vou dar a minha opinião na minha experiência, lógico, né? Exatamente. Uma super experiência, melhor do que a sua, eu nem sei se há. Foi divertido. Uma vez um cara perguntou se eu tinha MBA. Você tem MBA? Eu falei, não deu tempo. Porque eu estava gerenciando 1 bilhão e 400 milhões de dólares, não deu tempo para fazer MBA. Mas um projeto de sucesso, com certeza, eu acho que tem alguns pontos. Para você poder, antes de fazer um projeto, para você poder fazer o planejamento, é importante que você tenha uma garantia do recurso. Eu vejo isso muito nas organizações militares. A gente faz um planejamento, mas aí, será que eu vou ter o dinheiro? Aí, quando o dinheiro vem, só dá para fazer um pedaço, você fica fazendo sempre coisa. É importante a alocação do recurso. Ponto. Você quer um projeto, tem que ter o recurso alocado. 2, você tem que ter depende do tamanho do projeto, óbvio, mas você tem que ter uma equipe que entenda de gerenciamento de projeto. Eu conversei com o pessoal do Exército que ia fazer o CISFRON, o Sistema de Fronteira, não me lembro do nome do general, e aí eu perguntei, general, quantas pessoas... E o valor era similar ao Civans, era 1,5 bilhão, alguma coisa assim. Aí, e só tem quantas pessoas? Ele tinha 5. Eu falei, 5 pessoas? Eu só acho que vai fazer um projeto de 1,5 bilhão? Dá uma chegada na CICEA e conheça só o centro de documentação, para você ver o tamanho do problema. Porque um projeto desse é muito papel, você tem que ter um controle absoluto de organização, né? de documentação e tal. Então, tem que ter gente, tem que ter recurso, tem que ter gente capacitada em gerenciamento de projeto, e tem que ter os especialistas, dependendo do que for o projeto, porque quem gerencia projeto não precisa ser especializado em plantar minhoca. Ele gerencia um projeto de plantar minhoca. Mas tem que ter um especialista para ver se a minhoca está com a cara bonitinha, alguma coisa assim. Então, você tem que ter a equipe de gerenciamento e a equipe de especialistas para poder fazer um requisito decente e poder fazer as inspeções de aceitação corretamente. Né? O CEDOC da CICEA é um troço espetacular. Recomendo visitar, porque é muito legal. Eu era vice ainda, vice-presidente lá, e no fim do expediente apareceu na portaria, o cara ligou e falou, brigadeiro, eu era coronel, tem um advogado aqui dizendo que quer o contrato Civan. Tá, pera um instantinho. Aí liguei no
no assessor jurídico, ele falou, vem cá, o contrato é público? Aí ele falou, porque tem um cara aí pedindo cópia. E aí, que a gente faz? Aí ele falou, a gente vê o pedaço que ele quer e a gente pode cobrar dele a cópia, mas ele é público, ele tem direito. Tá legal. Eu chamei o cara na minha sala, só que ele chegou já era fora de expediente. Aí eu falei, tudo bem. Ele chegou muito agressivo assim, na minha sala. Eu falei, tudo bem, mas no momento encerrou o expediente, então se o senhor puder vir amanhã de manhã, a gente vai, o senhor seleciona o pedaço que o senhor quer, e dependendo do pedaço, a gente faz a cópia de graça ou cobra do senhor a cópia. Aí ele, eu quero todo o contrato, porque eu tenho direito a aplicar. Amanhã, 8 horas aqui, o senhor vem, que a gente vai lá, eu quero todo. Eu falei, tá bom, vamos lá, venha. Aí no dia seguinte, 8 horas da manhã, ele chegou agressivo de novo. Aí fomos no SEDOC. Aí eu abri aquelas prateleiras que roda assim. Era 4 metros de um lado, 4 metros do outro, até em cima era o contrato do Civan, era aquela tralha toda. Aí eu abri, ele falou, aí, é isso que o senhor quer? Ele falou, isso o quê? Tudo isso aqui é o contrato, porque tinha 42 sítios, tinha projeto dos sítios, tinha... Aí, não, eu falei, tá bom, o senhor quer só o principal? Tá bom, então, deixa mal educado. Aí dei o contrato para ele. Não. Então, devia ser um dos mal informados, né? E achando que a gente ia fazer alguma coisa errada, né? Tem muita história para contar, né, Brigadeiro Pinheiro? Tem que tomar cerveja e salgadinho, porque é muita história. É isso aí. Eu fiz no último ano e meio, na CICER, que eu era presidente, eu fiz 28 viagens à Amazônia de 3 dias, porque o comandante da aeronáutica, a gente conversou, eu conversei com ele e falei, Brigadeiro, ninguém conhece o projeto. A gente tem que apresentar para a sociedade, para as pessoas saberem o que vai acontecer daqui a um ano. Aí ele autorizou que a gente fizesse viagens com a sociedade. Então, universidade, o pessoal de financiamento foi, os deputados foram, a Força Aérea foi, a gente fez duas viagens com os brigadeiros da FAB, porque não conheciam o sistema. Os brigadeiros da FAB acompanhar e dar clareza. Então, fez 28 viagens. Eu sei porque eu tenho 28 CDs com foto aqui na minha estante. De 3 dias lá pela Amazônia. Invariavelmente as pessoas chegavam maravilhadas. Né? Telebrás, Radiobras, pessoal de governo, IBAMA. Foi uma oportunidade de mostrar o que a gente tinha feito, mas ninguém conhecia. Quando a gente terminava, era isso. Foi legal. Incrível. Então, meus filhos reclamam que eu gosto de falar muito do Civan, e eu gosto de falar porque eu botei meu tijolinho lá e reconheço as pessoas que botaram um monte de tijolinho também. Né? Foi uma equipe grande que trabalhou muito afinadamente. Mas um projeto que é um exemplo, acho que não só para o Brasil, para o mundo. Projetos como esse realmente são para ser vistos. Esse é um projeto de 8 anos que acabou 3 dias antes do prazo. Diga um só. E que fez mais coisa. Gastou menos dinheiro, fez mais coisa e ainda teve que aturar nego falando mal. Mas isso sempre falem mal, falem bem, mas falem de mim, não tem esse ditado, é isso, né? Isso acontece mesmo. Mas isso realmente é muito bacana como exemplo e é legal para a gente do Brasil, né? Que às vezes a gente tem um pouco de descrença na gente mesmo, né? Nas coisas que acontecem por aqui. Então, dá para fazer, né, Brigadeiro? Dá para fazer, né? Essa é uma mensagem que eu acho incrível e que essa live fique aí, que a gente possa compartilhar bastante para que as pessoas possam conhecer coisas, projetos de sucesso realmente concluídos e com muito orgulho, assim, por nós, né? Isso é muito bacana. Parabéns por esse projeto lindo. Seus filhos têm que ouvir bastante você falando. Tem que me aturar. Tem que se aturar, porque realmente é para tirar muito chapéu. E a toda a equipe, com certeza, né? Que ninguém faz nada sozinho, né? Com certeza você deve ter tido um super time, assim. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu falo do tijolinho. Cada um botou um tijolinho. Né? Muito legal. Se não tirar, o tijolinho não funcionava. A gente teve uma conjuminância de bons fatores
e boas pessoas para que o projeto dê certo, né? Todo mundo engajado. O Scatorini está falando aqui, o Civan é um assunto vasto, sempre tem alguma novidade, com certeza. Brigadeiro, eu queria te agradecer muitíssimo por participar dessa live aqui com a gente, uma live comemorativa dos nossos 13 anos, que a gente já está aí em vias de completar, no próximo domingo. Eu queria agradecer a todos, a presença assim, de todos vocês, quem fez pergunta, quem fez comentário. Eu vou ler alguns comentários que estão chegando aqui agora. Gostaria de convidar vocês, quem estiver curtindo o canal, quem estiver achando o nosso material interessante, esclarecedor. A gente está procurando trazer sempre pessoas muito interessantes, com assuntos novos, diversificados. Então, quem quiser pode dar um like, pode seguir a gente aqui, se inscrever, né, no nosso canal e seguir nossas mídias sociais. E eu queria pedir, vou ler um comentário aqui que o Coronel Adson deixou para você, e finalmente vou te pedir para fazer o seu agradecimento, deixar seu comentário, o que você quiser falar. Vou só ler aqui o comentário do Coronel Adson. Piero, excelente live, rica e esclarecedora. Parabéns ao grande profissional, extraordinário colega. A Belar está mandando aplausos. É fácil falar para amigos, é covardia. Eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais do projeto, porque não me canso, acho que é um exemplo mundial e gosto de elogiar aquela equipe que trabalhou, porque realmente não tinha dia, não tinha noite, não tinha hora, as pessoas eram muito competentes e sempre dedicadas, vestiam a camisa. Foi uma oportunidade, eu acho que fui o oficial que ficou mais tempo na ativa na comissão. Eu trabalhei 9 anos na comissão de implantação, de coordenação. E realmente é uma equipe assustadora. Não tinha tempo ruim. Quando tinha que fazer alguma coisa, todo mundo trabalhava e as especialidades, tinha gente das mais diversas áreas, né? Todo mundo excelente na sua área. Foi uma oportunidade na minha carreira espetacular. Eu, obviamente, adorei a aviação de caça, mas chega uma hora que eu tenho que começar a usar óculos, aí não dá mais. E gostei também do controle de espaço aéreo, é uma área muito dinâmica. Aí trabalhei na CICE e aí na CC Civan. Depois fui para o DCEA e terminei no Estado Maior da Aeronáutica, na 3ª subchefia. E hoje estou na reserva. Descobri que eu não posso ser reformado ainda, só mais velho. Brigadeiro demora mais a reformar. Então, muito obrigado por quem assistiu aí. Bando de amigos. Estou à disposição de todo mundo. E obrigado, Lerle, pela iniciativa. Né? Obrigada. Valeu. Leonor, tá ótimo. Um grande beijo, um abração para todo mundo. Muito obrigada. Brigadeiro Piero, vou te pedir só para ficar mais um minutinho, quando eu fecho aqui a live. Gente, obrigada mais uma vez a todos. Daqui a 15 dias a gente tem uma nova live. Não quero dar spoiler, mas vai ser um outro assunto muito interessante que nós não trouxemos ainda, com uma pessoa super experiente. Então, aguardem aí que a gente vai divulgar em nossas mídias sociais. Ok? Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo.